Boa noite a todos. Aqui é o pastor Josemar e vamos ter então esse momento de meditação da palavra de Deus para que todos possam estar acompanhando com a gente, para que possamos aprender um pouco mais da palavra. E vamos então regulando aqui também. Então nós vamos meditar hoje na palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, onde a palavra de Deus nos fala a respeito da oração mais conhecida, a oração do Pai Nosso. E sabemos que por ser a oração mais conhecida, a oração que é mais feita no mundo, mas também existem muitas pessoas que não compreendem essa oração. E a gente vai estar explanando um pouco, meditando um pouco, para que todos possam também perceber o quão profundo é essa oração e o quanto ela pode estar nos esclarecendo. Amém? Antes de nós lermos a palavra, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, juntamente, meu Deus, com todos que estão assistindo, meu Deus, este vídeo neste momento, todos que tiraram, meu Deus, esse momento para meditar na Tua palavra, meditar, meu Deus, nesta oração a qual o Senhor Jesus nos ensinou, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, como está aqui, esteja neste momento junto com esta pessoa, onde quer que ela esteja, em nome de Jesus, e que ao meditarmos nesta palavra, o Teu Espírito Santo venha falar ao coração dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Mateus, se você tem a tua Bíblia aí, se não tem, dá um pause no vídeo, vai lá e pega e abre no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 9. Muitos já conhecem a oração, então vamos lá. Está escrito assim, ó: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Até o versículo 13. Então aí a gente vai poder meditar nessa oração que é a mais orada, a mais conhecida. É bem verdade que muitas pessoas elas acabam gravando no seu subconsciente esta oração, pois é ensinado desde pequeno, e às vezes com o intuito de que a criança grave a oração, ela fica tipo uma música, uma frase chama a outra. Mas nós vamos ver que tem muito mais profundidade nessa oração. O primeiro versículo, que é o 9, diz assim, ó: portanto vós orareis assim. Então, Jesus ele estava ensinando como deveria ser orado. E também, claro, um modelo. E ele diz assim, ó: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então aqui ele está dizendo que nós temos um Pai, ou seja, todo ser humano fomos criados, somos criados à imagem e semelhança de Deus, e temos Deus como Pai. E ele diz assim, ó: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, Deus está nos céus e o nome dele deve ser santificado. Ou seja, deve ser reconhecido, glorificado, exaltado, porque ele está nos céus e ele fez todas as coisas. Então aqui, nesse primeiro versículo, fala de uma exaltação ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então o nome do Senhor deve ser santificado, deve ser glorificado, reconhecido, enaltecido, exaltado. O versículo 10 diz assim: venha o teu reino. E aí, ponto final. E aí, nova frase:
seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. E aí acaba o versículo 10. Então perceba que diz assim, ó, venha o teu reino. Então Jesus ensinou nessa oração, para que todos aqueles que quando oram a oração do Pai Nosso, ele ensinou que nós devemos pedir, nós devemos orar a Deus para que o reino de Deus venha sobre nós. E Deus ouve e Deus coloca a providência. Deus, ele, de vez em quando, o reino de Deus vem até nós, mas às vezes nós não reconhecemos e não aceitamos e achamos que por conta do nosso conhecimento ou do nosso entendimento, nós conseguimos fazer ou viver, né, tudo que devemos fazer na nossa vida. E muitas vezes não nos submetemos ao reino de Deus. Então, a palavra de Deus diz, venha a nós o teu reino. Então, o reino de Deus vem. É a oportunidade que Deus dá para todos. Então, ele também diz assim, ó, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, a vontade de Deus precisa ser feita na terra, precisa ser feita, né, na terra como é feita no céu. No céu, a vontade de Deus ela é executada perfeitamente. Mas na terra, né, não é. Do contrário, Jesus não ensinaria que a vontade de Deus precisa ser feita na terra. E só vai ser feita na terra por aqueles que se colocarem na presença de Deus, conhecerem, né, a vontade de Deus para então executar. Então, aí é que entra um grande entendimento. As pessoas precisam conhecer a vontade de Deus. É natural as pessoas, às vezes, questionar, reclamar ou até mesmo perder a fé, porque elas não conseguem obter resposta de Deus. E aí acabam desistindo de orar, acabam desistindo da fé, acabam desistindo de levar uma vida com temor a Deus. Mas quando você conhece, quando você entende, fica muito mais fácil você obter de Deus, né, aquilo que você precisa. Então, somente devemos nos submeter, né, se submeter a Deus. A própria palavra de Deus diz que nós devemos nos submeter a Deus. Do contrário, não há como fazer parte do reino de Deus. Porque o que é um reino? Um reino é uma forma de governo. Então, se nós não se submetermos ao reino de Deus, como é que Deus vai reinar na nossa vida? Como é que Deus vai governar a nossa vida? Como é que Deus vai colocar a providência dele, a provisão dele na nossa vida? Não tem como. Então, quando nós nos sujeitamos, nos submetemos, e para se submeter é preciso conhecer a vontade de Deus e, né, ter o desejo de executar a vontade de Deus, de aplicar a vontade de Deus nas nossas vidas. E é claro, isso com o conhecimento das Sagradas Escrituras. E ele diz assim ainda, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Então, a vontade de Deus precisa ser feita. Quando a vontade de Deus não é feita, então outra vontade é feita, né? Não a de Deus. Pode acontecer que a pessoa está fazendo a sua vontade, né? A sua própria vontade, a vontade do seu coração, a vontade dos seus pensamentos, por influência do mundo, por influência da maioria das pessoas. E muitas vezes a pessoa não sabe, né, em algumas situações da vida, que atitude tomar. Então ela precisa conhecer a vontade de Deus para que em determinadas situações, em determinados momentos da sua vida, ela tome a atitude e faça a vontade de Deus. E não muitas vezes a vontade do próprio coração ou a vontade daquilo que as pessoas muitas vezes influenciam, com isso, né, sendo frustrada, achando que vai ter a providência de Deus e não tem. A palavra de Deus ela fala que nós temos que fazer a vontade de Deus. Então a vontade de Deus ela é soberana. O versículo 11 diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então o pão nosso de cada dia, tanto nós podemos levar pelo alimento físico quanto pelo espiritual. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim terá vida eterna. Ou seja, Jesus sendo o pão da vida, e a palavra de Deus diz que ao mesmo tempo, ele também, além de ser o pão da vida, ele é a própria palavra, ele é o Deus encarnado, como diz lá em João capítulo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, a própria palavra de Deus, ela passa a ser nosso alimento, nosso pão. Por isso que também Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
E nesse caso ele está se referindo ao pão, né, do alimento físico. E aí ele deixa claro que é a palavra de Deus também que alimenta o ser humano. Amém? Continuando no versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui está um segredo, o qual também, quando não compreendido, traz muito problema para as pessoas. Ele diz assim, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, nós teremos perdão de Deus. A palavra de Deus diz que sim. Quando e como? Quando nós perdoarmos e da maneira como nós perdoarmos. Então, se eu retenho ódio, mágoa, rancor, esses tipos de sentimentos que causam, muitas vezes nas pessoas, um desconforto, causa problema de saúde, gastrite nervosa, até câncer, são as doenças conhecidas, né, na ciência como doenças psicossomáticas, né, são doenças que, né, acontecem por problemas interiores, vamos dizer assim, até mesmo psicológico, né? Aí o que é psicológico, na verdade, é espiritual, até a própria palavra psicológico, se você pesquisar a origem dessa palavra, você vai ver que tem a ver com a alma, com o espírito do ser humano. E aí, então, essas doenças, elas acabam acontecendo por quê? Porque a mágoa, o rancor, é pecado. E pecado é sujeira, e sujeira acaba atraindo, né, animais, vamos dizer assim, espiritualmente falando, acaba atraindo animais, acaba atraindo espíritos que vão estar causando problemas, né, na vida da pessoa, que vão, alguns tipos de vírus, né, se você compreender aí, vírus que vão estar falando muitas vezes na mente da pessoa, dizendo que ela não tem valor nenhum, dizendo que ela é uma pessoa triste, que ela, né, ninguém valoriza, que ela não consegue nada, que tudo que ela coloca as mãos dá errado. Sabe, quando a pessoa parece que a própria mente dela, em algumas situações, ela está contra a própria pessoa. E, na verdade, são vozes malignas, literalmente, falando na mente da pessoa e fazendo com que ela fique confusa. Então, a respeito do perdão, a palavra de Deus diz que nós temos o perdão de Deus, precisamos perdoar primeiro, para daí então nós recebermos o perdão de Deus. E tudo isso precisa ser de coração. Amém? E o versículo 13, para fechar. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, olha só, e não nos induza à tentação. Então, Deus, ele não nos induz à tentação. Mas a palavra de Deus diz que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, ou seja, as nossas necessidades, os nossos desejos. Tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que enche os olhos, né? Se você não conhecer a vontade de Deus, você vai continuar sendo enganado com tudo isso. Mas quando você conhece a vontade de Deus, então você passa a lutar contra você mesmo. Aquela vontade, aquele desejo, aquele pensamento que muitas vezes vem na nossa mente, de todos nós somos seres humanos. E a palavra de Deus, o próprio Jesus disse, qualquer que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, negar-se a si mesmo é quando você descobre que muitas coisas que a gente gosta de fazer é errado, é pecado, e isso vai causar um problema sério, vai trazer sérios problemas para a questão da salvação da pessoa mesmo. Então, negar-se a si mesmo é isso, é você negar o desejo, é você negar aquela vontade. O pecado está quando você executa e não quando você é tentado. A tentação não é pecado. A tentação, ela vem para todos. Mas aí vai depender da pessoa, né, ceder à tentação. E daí, quando acontece, então, aí o pecado ele é concebido e a palavra de Deus diz, então, aí gera a morte. Então, Deus ele não induz ninguém à tentação, mas ele dá o escape. A própria palavra de Deus diz que nós não somos tentados acima do que nós podemos resistir. E diz mais ainda, mas livra-nos do mal. Então aqui você já pode entender que o mal existe. Se existe o mais, existe o menos, se existe o
o claro, o escuro, existe o frio, o calor, né? Tudo tem o oposto. E tem muitas pessoas que elas não querem, né, dar atenção ou acabam negligenciando que o mal existe. Mas, no entanto, basta você ligar aí os noticiários e você vai ver que a sociedade ela apresenta um extrato, né, do que vem acontecendo de mal, de ruim. Aí as pessoas reclamam, dizem, não, mas o mal é o próprio ser humano. Exatamente, o mal está no ser humano. A palavra de Deus diz que quando o querubim, que era um querubim ungido, ele se rebelou, se revoltou contra Deus, e com ele caiu a terça parte dos anjos, e hoje são espíritos errantes que andam lutando contra o reino de Deus e até mesmo para destruir os seres humanos. E nós não podemos ficar iludidos com este mundo a ponto de não conhecermos aquilo que Deus tem nos apresentado através da sua palavra, a chance, a maneira, a forma qual nós podemos ter uma vida mais tranquila, ter uma vida mais abençoada, até protegido, guardado de todos os males, e assim ter uma vida íntima, uma comunhão com Deus. Basta que nós venhamos a conhecer a palavra de Deus. Jesus, ele fala no livro de João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele mesmo é a verdade. Mateus 14:6 ou 6:14, agora me falhou a memória, mas é por ali. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, perceba que Jesus é a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, conhecemos Jesus. Ora, tendo nós intimidade com Cristo, a própria palavra de Deus diz assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E se guardamos o mandamento dele, ele está conosco, certo? Se ele chama a igreja de corpo, e ele sendo o cabeça, então ele está muito junto conosco, muito próximo, mais próximo que nós podemos imaginar. Mais perto de você e de mim ele está do que a nossa própria roupa, pode crer. Amém? Então esse aqui foi um estudo para nós meditarmos a respeito da palavra de Deus, a respeito do reino de Deus. Então, para fazermos parte do reino de Deus, temos que nos submeter. E então, quando nós nos submetemos ao reino de Deus, então nós podemos então fazer parte do reino de Deus. Porque ninguém faz parte de um reino sem se submeter às ordenanças, às leis, né, daquele reino. E quando a pessoa não faz parte de um reino, é notório que nos filmes épicos, né, quando tinha aquelas cidades, aquelas fortalezas, cidades tudo cercadas com aqueles muros, e aí dentro daqueles muros, lá do lado de dentro, onde ficava o reino, as pessoas estavam tudo sujeitas ao rei. Os que ficavam fora da cidade, os que ficavam de fora daquelas muralhas, daqueles fortes, eram chamados de rebeldes, né, as pessoas que não se sujeitavam ao rei e que não faziam parte daquele reino. Então, aí você pode ter um pouco mais de ideia, né, a respeito de reino. E quando a palavra de Deus diz, venha a nós o vosso reino, né, Cristo, ele veio e pagou o preço por nós. A palavra de Deus diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para que nós possamos ter uma vida realmente abençoada, ter uma vida mais na presença de Deus, e possamos ter também a resposta das nossas orações e ter uma vida de um cristão autêntico, verdadeiramente, precisamos nos sujeitar ao reino de Deus, à palavra de Deus, conhecer, buscar, entender, se submeter, para que então Deus possa estar nos abençoando, desde que nós estejamos honrando Ele com a nossa própria vida. Amém? Se você gostou do estudo aí, dê um joinha lá, as notificações também você pode, né, tocar lá no sininho, e quando tiver mais vídeos, o YouTube vai estar orientando vocês. Nós vamos fazer uma breve oração agora e estaremos encerrando. Com seus olhos fechados aí onde você está,
Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo agora, meu Senhor, toca na vida desta pessoa, abra o entendimento desta pessoa, meu Deus, a respeito do Teu reino, que haja um interesse maior, meu Deus, na vida desta pessoa pelo Teu reino, em conhecer a Tua palavra, em se submeter ao Teu reino, se submeter à Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, eu coloco na Tua presença agora esta vida. Quem sabe esta pessoa, meu Deus, que está pensando no suicídio. Quem sabe esta pessoa, meu Deus, que está enferma. Esta pessoa que está, meu Deus, sofrendo com o relacionamento, problemas, ciúmes, enfermidades, meu Deus. Tudo aquilo que vem atrapalhando, causando, meu Deus, esses problemas, essas tristezas, essas angústias, essas enfermidades. Quem sabe essa pessoa não dorme direito durante a noite, com pesadelos, acorda assustada. Meu Deus, em nome de Jesus, que todo o mal seja agora amarrado, seja repreendido, e esta vida, meu Deus, venha ter a paz que ela necessita, em nome de Jesus Cristo, porque a Tua palavra diz, meu Deus, que quando a Tua palavra ela é exposta, ela traz luz aos simples. Então, que a Tua luz chegue a esta pessoa agora, através, meu Deus, deste vídeo, através, meu Deus, desta mensagem, e que todo o mal, tudo aquilo que vem oprimindo, atrapalhando esta vida, agora, nesse momento, em nome de Jesus, bata em retirada. E eu declaro esta pessoa livre de tudo aquilo que prendia, tudo aquilo que tinha, meu Deus, poder sobre esta vida. Agora, em nome de Jesus, cai por terra todo o mal e ela seja livre agora mesmo, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?